TV Saudades Entrevistas de hoje tem a alegria de receber uma atriz e cantora que tem uma trajetória bastante interessante e é sobre essa trajetória que a gente vai conversar. Cláudia Neto, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigada, América, é um prazer para mim. Vamos falar um pouco sobre a tua carreira, sobre dramaturgia. Uma longa carreira. Isso, Esse ano eu estou fazendo 41 anos. De carreira? 41 anos de carreira, sim. Nossa, que trajetória bonita. Comecei em 1980. Foi quando eu peguei meu DRT. E o que eu quero saber é o Era seguinte... bem novinha, né? Eu quero saber o seguinte, você tinha menos de 20 anos, né? Tinha, com certeza. Quero saber de você o seguinte, Cláudia, como é que foi que a pequena Cláudia, a Claudinha, descobriu esse universo artístico e decidiu que seguiria esse caminho? Foi por acaso, foi buscado? Como é que foi isso? Olha, é bem clichê. Nasci com isso. Quando eu era pequenininha, eu adorava cantar. Eu sou de Niterói, né? Eu morava lá, então era uma coisa assim muito distante a arte da minha família. Eu não tinha ninguém assim. E aí aquela coisa, a geração televisão, né? Eu via muita TV, sempre fui muito criativa e adorava cantar. E eu cantava na frente da televisão. Por favor, pare agora. Adorava Vanderlei. Vanderlei era tudo para mim. E eu subia numa cadeira, cantava em frente à televisão, e meu avô amava. E aí eu não queria cantar para meu avô, minha tia já me pagava, dava um chicletinho para eu, para eu cantar para ele. Olha só, a pessoa já ganhava dinheiro, né, desde criança, com a arte. Mas eu pedi para minha mãe para entrar num colégio específico em Niterói que tinha um coral. Então, eu era mascote desse coral. Com 10 anos, eu comecei a ter uma educação musical muito forte, onde aprendi a ler música, a cantar em várias vozes. Eu tive, assim, até eu sair do centro educacional no 3º grau, né, para fazer o vestibular, eu participei do coral, me apresentei muito. O teatro veio depois. A cantora veio antes da atriz? A cantora veio antes da atriz. Exatamente. E a autora também, porque eu sou roteirista, né? Então, assim, eu era muito fantasiosa desde criança e eu brincava com bonequinhos na minha cabeça, fazendo historinhas, sabe? Fazendo... E meu irmão me achava uma imbecil, uma criança ali o dia inteiro, mas você estava criando, sabe? Aí depois, quando eu cresci muito, eu fui desenhar, porque para pararem as críticas de que eu era uma débil mental, eu comecei a fazer história em quadrinho para exercer essa minha fantasia enorme que eu tinha. E hoje em dia eu exerço, eu fiz um roteiro agora para o Jaime Monjardim, que foi filmado, estou fazendo vários projetos, e é uma coisa que está me fortalecendo muito atualmente. Mas antes eu me foquei na carreira de atriz. E quando eu comecei foi, primeiro, querendo ser várias coisas. Eu queria ser arqueóloga, eu queria ser médica, mas tudo por um grande romantismo. Tudo era fantasia. E aí eu entrei num curso de teatro no meu colégio e ali foi quando a magia aconteceu. Eu subi no palco, eu fiz uma peça e ali... É clichê de novo, mas é verdade. Ali eu me encontrei. Ali eu descobri minha essência. Eu descobri a minha essência, não foi nem bicho que me mordeu, sabe? Eu me senti grande, eu me senti inteira, eu me senti completa. Aí eu falei, meu Deus, eu não saio mais daqui. Isso aqui é a minha vida. Eu encontrei comigo, sabe? Com a maior expressão que eu poderia ter. E aí eu falei, não, é isso que eu quero. Engraçado que nesse teu relato, algumas coisas me ocorreram. Por exemplo, você contou a história de brincar com os bonequinhos. A arte sempre foi uma coisa um tanto quanto incompreendida, né? Essa veia artística, quando ela desperta muito, muito criança, tem sempre você encontrou algum tipo de rejeição na família? Ou te apoiaram? Assim, o meu irmão começou a trabalhar
como produtor na TVE, aqui no Rio, antiga TVE, que não existe mais. Tá. Dali ele me ajudou, porque ele me levou para o elenco. Eu comecei a ter uma pequena experiência na TV, coisa que eu não tinha a menor ideia. E eu entrei para um grupo amador em Niterói. E ali eu comecei a me exercitar. Então, assim, eu tive um empurrão do meu irmão nesse sentido de me abrir um caminho, uma escolha, tá? Agora, os meus pais, é aquela história. Meu pai queria que eu fosse médica, minha mãe preocupada com essa carreira, então eu sempre ouvia coisa de é uma carreira difícil, são altos e baixos, tem preocupação com você, mas eu peitei. Eu sempre fui muito forte assim no que eu quis, não desrespeitando ninguém, mas eu sabia, eu estava muito certa do que eu queria. E aí eu comecei a atuar nesse grupo e entendi que eu saí, eu comecei a trabalhar no Rio, porque eu queria realmente ser profissional, e tanto que eu acabei me mudando para o Rio muito cedo, porque era impossível, Niterói, Rio, fazendo teatro de noite e tal. E sozinha. Então, eu comecei a entender que eu precisava me diversificar, que realmente era uma carreira muito difícil, um funil. Eu nunca fui a mocinha, eu nunca quis ser, sabe? E nunca sabia que eu não ia ser mocinha da Rede Globo ou de qualquer coisa. Eu sabia que eu tinha uma cor específica. E aí eu pensei, o que eu faço para ter um diferencial dentro dessa carreira tão difícil, que realmente é um funil. Aí, eu sempre gostei muito de musicais, sempre fui muito estimulada pela minha mãe, porque minha mãe não me levava para o cinema para ver desenho, minha mãe me levava para ver musical da Metro em cinema, eu via That's Entertainment. E eu estudava o dia inteiro, meu colégio era, enfim, integral. E aí, um dia, ela, às vezes, me deixava faltar aula, quando na sessão da tarde tinha Fred Astaire, Ginger Rogers, Rita Hayworth, Gene Kelly. E então era uma comunhão. E enquanto eu via aquilo, eu absorvia, né? A gente é uma esponja. E eu ficava vendo aquelas mulheres dançando, aquele glamour, aquela... Enquanto eu estava vendo aquelas pessoas, eu estava ouvindo o melhor da música composta para o teatro, depois para o cinema, que eu estava ouvindo Cole Porter, George Gershwin, Irving Berlin, Jerome Kern, Rodgers e Hart, Rodgers e Hammerstein, e eu estava acumulando uma cultura muito forte do berço do teatro musical. E eu bebia nessas águas. Então, quando eu me vi profissional, eu quis juntar as duas coisas. Eu pensei, eu quero fazer musical. Só que nessa minha época, agora, essa geração, lá atrás, 1980 e poucos, não existia musical dessa geração, né? Nós tivemos Bibi, com os grandes musicais, né? A gente tem essa memória, o Brasil sempre foi um celeiro desse talento de musical, só que nessa época não existia, né? Depois da ditadura, a gente veio com um teatro mais político, mais intelectual, né? E necessário, mas o divertissement acabou. Então, assim, eu fiz com Aderbal, Freire Júnior, era Aderbal Freire, era Aderbal Júnior, né? Ele não assinava ainda Freire Filho. Eu fiz um musical, meu primeiro musical, chamado Gardel, uma lembrança. Era a vida do Gardel, uma ficção do Manuel Puig, e foi a primeira grande produção que eu entrei e cantando. Eu tinha um papel pequeno, era uma das prostitutas polacas que vieram para o Brasil, e tinha um elenco incrível, era o Thales Panchacon, né? Nosso querido, que se foi há muito tempo, infelizmente. Tinha a Ana Lu Prestes, era um elenco enorme, e foi incrível, a Luiz Antônio Barcos, nossa, que talento, quantos talentos a gente perdeu, né, nessa época. E ali
depois disso, o grande marco da minha história do teatro musical foi quando eu encontrei o Cláudio Botelho. Nós inauguramos o CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio, e a peça era Tambores na Noite, do Brecht, dirigida pelo Luiz Fernando Lobo, e tinha algumas canções. E o Cláudio foi convidado para ser o diretor musical. Ele não estava em cena. E um belo dia, a gente ensaiando, eu ensaiando uma música com ele, aí ele estava cantando, de repente ele estava cantando Gershwin, que eu sempre amei. Aí eu virei para ele e falei, nossa, você canta muito bem, você tem que cantar. Aí ele falou, quer cantar comigo? E a gente criou uma dupla, Cláudia Neto e Cláudio Botelho. Em 1990, nós estreamos Hello, Gershwin. O que a gente fez? Tem os standards do Gershwin. A gente fez aquela história de musical, o plot de qualquer musical, que é boy meet girl, né? O rapaz procura uma moça, a moça se apaixona pelo rapaz, eles ficam maravilhosos, aí tem um probleminha, uma chora para um canto, outro chora para o outro, aí tem um happy end. Né? Se você for ver, todo musical é isso, não, fora Sondheim, né? Mas os antigos musicais, a história é essa, todos. E aí a gente fez, e ele começou a fazer versão nas introduções, né, das músicas, e depois, quando eram standards, a gente entrava em inglês, e outras desconhecidas, toda em versão. Então, a gente contava essa história. E a gente deu a cara para bater. Por isso que, assim, eu me considero... de verdade, o Cláudio e o Charles, a gente deu o pontapé inicial nesse boom do teatro musical hoje em dia. Nós somos responsáveis. Então, eu comecei uma dupla com ele bem antes do Charles entrar. O Charles entrou fazendo figurino, fazendo cenário, e a gente começou... A gente deu a cara para bater, porque eu fui atrás de patrocínio do meu tio, que trabalhava no seguro, e a gente primava já pelo bom gosto, não vamos fazer nada playback, eram músicos em cena, e a gente bancou isso, tinham 9 pessoas na plateia, claro. E nós convidamos o Marco Nanini, porque quando eu fiz, na época ele estava fazendo Irma Vap no Casagrande, aqui no Rio, né? Que hoje é Oi Casagrande, mas no antigo Teatro Casagrande, ele fazia Irma Vap lá, e eu fazia o Mágico de Oz, no infantil, que fazia Dorothy. E um dia teve uma tempestade que inundou o Rio de Janeiro inteiro, eu não consegui sair do teatro, e o Nanini já tinha chegado também, ficou preso lá, não teve peça. Aí ele me chamou para o camarim dele, a gente ficou horas conversando no camarim dele. Aí ele falou assim, olha, eu sempre chego antes para te ver cantar o Over the Rainbow. Quando o Hello, Gershwin, eu vi uma peça da Thaís Portinho com a Luiz Cardoso que o Nanini dirigiu. Aí eu pensei, vamos chamar o Nanini, Cláudio, para dirigir. Ele falou, você está maluca, Nanini? Eu falei, me deu uma intuição. Aí eu liguei para o Nanini, consegui o telefone, deixei um recado na secretária eletrônica, quando existia secretária eletrônica, lembrando quem eu era. E ele respondeu. Ele falou, Cláudio, foi tão encantador, ingênuo, o seu recado, que eu quero pelo menos ouvir o que vocês têm. Então, ele foi na casa do Cláudio, que morava com os pais, e a gente nervosa, né? E ele ouviu, amou e decidiu dirigir a gente. E dali, o que aconteceu? Muitas pessoas isso você já tinha uma trajetória, você já tinha feito... o Gardel já tinha feito muita coisa. Sim, não, eu já tinha feito... Na Bagunça do Teu Coração. Não, isso foi depois. Pois. Eu já tinha feito A Partilha, do Miguel, que eu fiz muito teatro antes de começar. Sempre fui ligado. Aliás, essa é uma das coisas mais importantes para mim. Eu sou uma atriz, sou uma cantora, e decidi fazer teatro musical, sim. Existe uma técnica? Existe. Tá? Existe não tem a quarta parede? É uma outra linguagem que eu sei e tomei conta disso. Porém, hoje em dia, eu acho que essas pessoas, principalmente os novos, que já entram para uma escola de teatro musical, esquecem que tem que ter o teatro na frente.
Então, eu vejo muita gente só preocupada em cantar, em dançar, fica uma coisa pasteurizada, e eu não vejo o intérprete. Porque num musical, um solo é um monólogo de uma peça de teatro. Um dueto é um diálogo de uma peça de teatro. E isso eu sinto falta nessa geração que veio com tudo, que tem muito talento, mas eu sinto que não existe isso ainda. Eu quero falar Tem com que ter você. um amadurecimento do teatro entrar na frente, da interpretação do ator na frente. Quero falar com você sobre as novas gerações, mas eu queria, em cima do que você falou, te perguntar algumas coisas. Você disse que ia muito cinema ver Fred Astaire, Ginger Roger, Judy Garland. Você Mais da dançou? Metro. Você aprendeu a dançar também? Você dança no musical? Eu danço no musical, mas eu enrolo. Eu não sou bailarina. Respeita a Mas coreografia. assim, eu respeito a coreografia. Eu sou virginiana, eu sou muito séria. E eu me jogo muito em todos os trabalhos que eu faço e acabo fazendo. Os coreógrafos não têm muito problema comigo. Aí você disse também que você é muito forte, né? E falou da dificuldade. Em algum momento você pensou em desistir? Tentou buscar outra coisa para sobreviver? Ou sempre viveu do teatro com essa força, com essa determinação? E teve alguns momentos, né? Quem não? Teve alguns momentos em que eu passei dificuldades, ficava sem emprego, porque você fica dependendo de outras pessoas, né, te chamarem. É uma vida muito dura, muito árdua. Eu já fui muito humilhada, inclusive. Mas eu Pilhada? nunca perdi a minha humilhada, Falta de muitas vezes. dinheiro. Não, humilhada por diretores, Ah, sim, 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 sim. por pessoas mesmo, de eu ir, eu fui indicada para fazer um papel que era pequenininho na TV. E aí tinham vários atores, o diretor era o Reinaldo Buri. E eu entrei lá, ele virou para mim e falou assim: ó, esse papel é pequeno, o dela também, eu conheço ela, não te conheço, tchau, pode ir embora. Eu era uma menina, tinha 17 anos. Bate de Aquilo que foi assim, jeito, Cláudia? hã? Isso bate de que jeito? Como é que você. Nossa, sabe como bateu para mim? Foi aí que eu vi que eu era forte e descobri essa fortaleza em mim. Eu saí do estúdio em prantos. Fui lá na sala do meu irmão, chorei com ele, chorei, chorei. Foi a primeira porrada que eu levei. Aí ele me levou para um café do lado da TVE, e lá era um balcão enquadrado, então eu estava aqui, do outro lado tinha bancos assim, né? E aí veio o Buri, e sentou do lado de lá, e eu chorando, e eu tentava me controlar, porque ele estava lá na frente. Aí ele veio até a mim e falou: você está chorando por minha causa? Aí eu falei: tô, porque eu fiquei muito, você me humilhou muito. Eu estou chocada com isso. Aí ele falou assim: vamos fazer uma coisa? O que eu fiz para você não foi pessoal. Eu não conhecia você e realmente fui prático. A vida é assim, aprenda. Mas eu dirijo na Globo também. Então faz o seguinte: você me procura lá, que eu estou dirigindo Casos Verdades, e vamos ver se você é boa atriz. Vai lá, me procura, que eu vou te dar algum papel aí eu vou te conhecer. No dia seguinte, às 8 da manhã, eu estava na recepção da Rede Globo, sentada. O Guri me Ainda chamou. era nem sabia que eu estava lá. Ainda era no Jardim Botânico, não existe a Projac ainda. Fiquei lá sentada horas. Às 5 da tarde, e eu pedia para ligar, e sabe, aqueles funcionários tratando mal, né? E uma soberba, trabalho na Rede Globo. E era horrível. E eu ali, às 5 da tarde, eu sem comer, ele saiu. Aí eu falei: Buri? Ele falou: é você? Eu falei: estou aqui desde de manhã.
Você não me falou para vir? Eu vim. Aí ele falou assim, ai, tá bom. Aí voltou comigo, me levou na sala dele. Aí viu umas coisas e falou assim, ó, eu vou te chamar, então, para um papel pequenininho, no caso verdade, que eu estou fazendo aqui. Uma vendedora de milho. Caso verdade ou você decide? O que foi antes? Não, caso verdade foi antes. É? Agora você decide. Tá falando de que ano, mais ou menos, isso? 80 e alguma coisa. Então acho que é caso verdade mesmo. Caso É, especial, alguma coisa assim. aquelas coisas, né? É. Aí eu sei que, não lembro dos detalhes, mas fui fazer, muito nervosa. E era uma externa, olha só, aí eu era uma mulher, eu não lembro nem dos atores, devem ser meus colegas agora, claro. E eu, uma vendedora de milho, aí vinha um casal e falava assim, sabe onde é que mora a dona Maria, sei lá? Aí eu falava, ali, naquela casa rosa, era só isso. Foi isso. E aí ele falou, você foi ótimo. Essa foi sua entrada na TV. Você entrou na TV assim, depois Ali, de uma humilhação, de um retumbante não. e Olha eu que falava, ali na Casa Rosa. E dali eu fiz um outro, depois eu fiz um outro, ele gostou de mim, né? Acho que ele ficou com aquela culpa. E eu então, era uma menina. mas isso, E dali eu emendei. isso te Oi? ensinou, por exemplo, de alguma maneira, a tratar as pessoas hoje que você é uma atriz consagrada, que você tem tua carreira, você deve ser muito procurado, deve ser muito por pessoas querendo começar. Isso mudou o teu jeito de enxergar e de tratar as pessoas? Sempre. Eu sempre tive isso dentro de mim. Eu acho assim, um absurdo você tratar mal qualquer pessoa. Ninguém é melhor que ninguém, nenhum ator, nem o diretor, nem ninguém. Isso é desumano, isso é ridículo. Isso, para mim, não existe. Ser humano em primeiro lugar, não tem ninguém menor que ninguém aqui. Assim, eu tive uma vida. Aí, voltando um pouco, foi que eu descobri a minha força. Porque eu não me afundei, eu peguei o que ele falou e fui lá. Isso eu descobri em mim, e nunca saiu de mim isso. Então, eu sempre fui uma grande lutadora. Eu, enfim, eu peguei a rédea da minha vida. Eu me coloquei aonde eu estou hoje. Eu sempre tive uma coisa do protagonismo em mim, mas o protagonismo não é a querer ser estrela. Mas eu sabia que eu tinha força de fazer um papel onde eu segurasse uma peça inteira. Eu sabia. Eu li uma frase do Fernando Pessoa uma vez, e isso mudou minha vida, que era assim, o êxito está em ter êxito. Não adianta ter condições, não adianta ter uma terra larga com condições de palácio sem você fazer o palácio ali. E eu peguei isso e falei, é verdade, eu sei que eu tenho esse talento, mas eu preciso construir esse palácio. Eu preciso mostrar quem eu sou. Quando eu comecei com o Cláudio, foi aí que eu falei, é isso aqui que eu vou mostrar. Eu virei, nós éramos os protagonistas. E eu comecei a me mostrar como isso. E dali a gente foi crescendo. A gente fez depois o De Rosto Colado, com uma grande produção, com cenário, com texto, com tudo. E sempre pretendendo fazer teatro musical brasileiro. Eu consegui vender um especial nosso para o Maurício Sherman, onde a gente começava a fazer Cole Porter, todos esses na televisão, não existia controle remoto, então as pessoas tinham preguiça de virar lá o canal e ficavam vendo. A gente era domingo, a gente começou a ter um público. Aí a gente fazia o show, essas pessoas que viam a gente na televisão iam ver. Aí a gente começou a fazer plateia, a plateia do teatro musical, as pessoas que iam ver lá fora, na Broadway, que não tinha aqui, a terceira idade, que conhecia isso tudo e não tinha isso. Então a gente começou a ofertar esse tipo de coisa, entendeu? De espetáculo, de negócio. E dali eu comecei a me colocar, dali eu comecei a ter respeito das pessoas que falavam, não te conheço, e querendo... Ali eu me coloquei, sabe? E assim eu fui cavando
a minha vida. Se eu tive momentos ruins, tive. Se eu tive um momento de desistir, não. Porque em alguns momentos eu cheguei a fazer algumas outras coisas, mas veio uma infelicidade tão grande que era impossível para mim, sabe? Eu também sou assim. Não dá para fazer dá, algo não dá. apenas pelo Quem é dinheiro artista, que tu é felicidade, né? você murcha, Olha, morre. uma coisa, Cláudia, por que Cláudia Neto? Meu nome, Neto com 2 T's. Mas você chama Cláudia Neto só? Cláudia Coutinho Neto. Coutinho eu não ia usar nunca, né? Mas tem a Célia Coutinho, tem alguns autores Ah, que... sim, mas aí no meu grupo Amado mesmo, o diretor que escolheu, falou, por que você não usa Cláudia Neto? É uma coisa forte. Mas o meu neto é com 2 T's, não tem nada a ver neto de avô. Meu Sim, nome. sim. Cláudia Coutinho Neto. Aí, Cláudia, você falou que você começou com o Cláudio, é, conheceu o Nanini. Como é que era você que... Primeira pergunta que eu quero te fazer. Você assistia muito televisão. Então, você Muito. provavelmente conheceu e trabalhou com muitos atores que deviam ser meio ídolos seus. Como é que foi o primeiro que você conheceu, o primeiro que você viu? Como é que foi lidar com ele? Ou com ele, que o primeiro que você viu? Quem eram os seus ídolos? Olha só, essa coisa do Nanini foi incrível, né? Foi a primeira pessoa que... Só que eu já tinha um contato com essas pessoas, sabe? Eu nunca tive muito isso de idolatrar alguém. Se você quer saber, a grande emoção que eu tive foi em Judy Garland. Olha só, já macaca velha, fazendo tudo, fazendo muita novela, contracenando com pessoas incríveis. Mas, claro que dá uma coisa assim, meu Deus, puxa, eu estou aqui, mas a grande emoção que eu tive foi quando eu estava fazendo Judy Garland, né, em 2011, que foi, para mim, um dos trabalhos mais marcantes até agora na minha vida, que a gente vai voltar a fazer. E o Gracindo Júnior, que fazia o papel do Anthony, saiu e entrou Francisco Coco para fazer. E tinha uma cena que o Anthony, né, o personagem, era uma cena comigo de Judy no camarim, e ele me beijava na boca. Era uma cena muito linda, onde ele queria salvar essa mulher e falava de um amor. E o personagem é gay, mas fala desse amor de ídolo, uma coisa linda. Ele, na verdade, queria salvá-la e mostrar que tinha um outro tipo de amor que valia mais a pena do que aquele cafajeste que ela estava, ou do que as drogas que ela amava. Então, era uma cena muito singela e sentida e emocionada, onde ele se revelava e me dava um beijo na boca. Quando eu estava ensaiando com o Coco isso, que a gente tinha que ensaiar com ele para pegar esse papel, me deu uma coisa. Ali eu lembrei da Cláudia Coutinho Neto, aquela menininha de Niterói que ficava vendo Cristiano Vilhena, o Carlão, Herculano Quintanilha. Era o meu ídolo. Cristiano Vilhena, tudo que eu queria era beijar ele na boca. E ele estava ali, mais velho. Ali eu parei o ensaio. Parei o ensaio e falei para me dar um tempo, que eu estou extremamente emocionada. Eu falei, Chico, aí eu contei isso para ele, né? Cara, Cristiano Vilhena, eu te amava e agora eu estou aqui. E aí eu falei, se meus pais fossem vivos, eles estariam extremamente emocionados e certos de que eu escolhi a carreira certa. De eu estar aqui agora com você. Eu me emociono até hoje. Fala E nisso, o eu Chico percebo. chorou, sabe? Foi uma das coisas mais... Ele se sentiu muito emocionado com isso também. Então, se você quer saber, foi já bem velha que eu senti essa emoção de verdade ali. Mas é porque estava ali o Cristiano Vilhena, né? No teu emocional, era o Cristiano Vilhena que você via pequenininho, né? Exatamente. De repente, ele estava ali comigo. Ali eu falei, caramba, eu consegui.
sabe? Aquela menina chegou aqui com seu Porque sonho, com essa luta toda. E num lugar da Judy Garland que foi uma das melhores coisas que eu já fiz até hoje. Precisamos fazer outras melhores também, que a vida não acabou, por favor. Mas foi muito significativo para mim. porque na época que se você era criança, era o Cuoco e o Tarcisão, né? Nossa. Você trabalhou com o Tarcisão? Não, mas eu ficaria extremamente emocionada também. Eu quero saber de você o seguinte: aí você tem toda essa formação teatral, essa formação também como cantora. Você estranhou, Cláudia, quando você foi para a televisão, a linguagem? Como é que foi a tua adaptação à televisão? Era um sonho ir para a televisão? Claro, de todo Como é ator, que foi a né? adaptação? Olha só, eu fui aos pouquinhos. Eu fiz muita coisa, né? A experiência vai acontecendo no cinema, vai acontecendo. É uma outra linguagem, né? Sim, sim, E você tem que exatamente. entender que você não tem que ser enorme. Eu aprendi isso com o Buri também. Eu lembro direitinho, eu fazia um antagonista, um papel grande, e ele dirigindo, ainda no Caso Verdade, e eu vinha e encarava assim uma pessoa e outra, e ele falou: Cláudia, olha para cá, agora olha para cá, pronto, passou. É o olho, meu bem. Sabe? É isso aqui, ó, sutil. Você não precisa fazer isso é teatro. Eu fui aprendendo com as pessoas, aprendi muito. E aí é assim, né? Em tudo, a gente vai aprendendo na vida, em todos os sentidos, né?